Alô, Central do Enem, dando aí sequência ao nosso conteúdo programático. Nós temos hoje um assunto muito importante, que é exatamente o processo de independência do Brasil. Como se deu o longo processo que levou à construção do nosso Estado, ao nascimento do nosso país em 1822. Lembrando que você está trabalhando com o professor Buraslan as revoltas separatistas, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que foram movimentos, projetos ou programas que antecederam a independência que vai acontecer em 1822, são precursores dela e já demonstravam que o antigo sistema colonial, a relação metrópole-colônia, estava enfraquecida. Agora, a nossa independência ela vai assumir um caráter diferente das demais independências que ocorreram no continente americano, na América Inglesa e na América Espanhola. E o fato que inicialmente tem que ser usado para entender por que a nossa independência é diferente é exatamente este assunto aqui, a transferência da corte, da burocracia, do Estado português para o Brasil. Ou seja, a coroa portuguesa, olha aqui a coroa portuguesa que ficava lá em Lisboa, a coroa portuguesa é transferida para o Brasil e a corte chega aqui em pleno carnaval. Se fosse hoje, iam chegar num Rio de Janeiro todo enfeitado, todo preparado para a grande festa. Em pleno período que dava início ao carnaval, que mais tarde surgiu, chega no Brasil a corte portuguesa comandada ali por D. João VI. Em função dessa transferência, o Rio de Janeiro, a terra do carnaval, não é mais agora somente a sede da colônia. O Rio de Janeiro agora é a sede do Império Português. Por que a corte portuguesa veio para o Brasil? Porque Portugal foi invadido por ordem do famoso imperador francês Napoleão Bonaparte. Ele havia decretado, um pouco antes, o bloqueio continental, proibindo todas as nações europeias, aliadas ou não de Portugal, de manter relações comerciais com a Inglaterra. O objetivo era enfraquecer a economia inglesa e invadi-la. Todos nós sabemos da famosa aliança e dependência que Portugal tinha com a Inglaterra. D. João se meteu num rolo desse tamanho, porque se ele rompesse com os ingleses, quebrava economicamente, e se ele desobedecesse o Napoleão Bonaparte, teria o território invadido. Napoleão mandou invadir Portugal, mas a saída, inclusive já falada desde os tempos do padre Antônio Vieira, lá do século XVII, era que se um dia Portugal não sobrevivesse às potências europeias, a saída ia ser vir para o Brasil, e realmente o que aconteceu. Com a chegada aqui da corte portuguesa, começa o chamado período joanino. A coroa portuguesa deixa de estar em Lisboa, a coroa portuguesa, o Estado, a burocracia portuguesa, vem para o Brasil. Esse período, chamado joanino, que vai de 1808 a 1821, também é chamado de inversão brasileira, é o período em que o D. João VI fica aqui no Brasil. E durante esse período chamado joanino, você vai ter diversas mudanças, muitas mudanças. A mais conhecida delas, ainda em 1808, é exatamente o alvará da abertura dos portos, que põe de vez, que sepulta o famoso pacto colonial. O Brasil fica aberto ao comércio mundial, claro, quem vai se beneficiar muito com isso é a Inglaterra, que era a nação que queria essa abertura dos portos, tinha a maior indústria, a maior marinha mercante do mundo para poder expandir aí as suas mercadorias, e começa com a abertura dos portos o início do imperialismo inglês sobre o Brasil. Além da abertura dos portos, você vai ter como outras medidas a criação do Banco do Brasil, a criação da Casa da Moeda, do Teatro Real, do Jardim Botânico, da imprensa régia ou imprensa oficial. Na verdade, a criação de toda uma burocracia para que o Estado português pudesse funcionar. Mas vale ressaltar que o D. João VI aproveitou e meteu a mão no dinheiro público. Ele criou muitos órgãos, muitos cargos para manter empregado e com renda, principalmente, a nobreza parasitária acostumada a viver às custas da corte portuguesa. Serviço público a serviço do interesse privado. No que toca à política externa, são três medidas importantes.
ele manda invadir a Guiana Francesa para responder o que a França fez contra ele. Ele toma o Uruguai, a antiga Cisplatina, manda invadir a Cisplatina, o atual Uruguai, que pertenceu durante algum tempo ao Brasil, e também levou o Brasil à condição de Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves. Depois que Napoleão Bonaparte foi derrotado, exigiu-se que os reis que foram derrubados voltassem para seus reinos. Só assim seriam recoroados. Dom João VI só teria a coroa de volta lá em Portugal se estivesse no reino, mas estava na colônia. O que ele fez? Deu um drible. Ele levou o Brasil à condição de Reino Unido e foi coroado, reconhecido isso pelas cortes europeias que reconhecem a coroação de Dom João VI. Ainda é bom lembrar que em 1817 o Brasil conhece mais um movimento separatista, não se aguentou, especialmente na região Nordeste e principalmente em Pernambuco, os altos impostos para sustentar aquela corte que estava aqui. Pernambuco faz um movimento separatista, a Revolução ou Insurreição Pernambucana, que é duramente massacrada. E esse período vai encerrar com a volta da corte portuguesa a Portugal. Em 1821, a corte portuguesa voltou para Portugal, quase toda ela, ou seja, a coroa portuguesa que ficou aqui no Rio de Janeiro, que ficou aqui no Brasil, volta para Lisboa, volta para Portugal. Por que aconteceu essa volta? Explodiu em Portugal, em 1820, a famosa Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto ou Revolução Constitucionalista do Porto. Portugal estava empobrecido, entregue, e organizou-se um movimento exigindo que o rei voltasse. Mas não se tratava só de uma volta. A revolução era liberal, era constitucionalista, ou seja, Dom João deveria voltar para Portugal e jurar uma constituição que seria elaborada pelas cortes. Quem formaria essas cortes? Os deputados dos 3 reinos, Portugal, Brasil e Algarves. Então, de imediato, essa medida foi vista como justa até pelo Brasil. O rei e a coroa voltar para Lisboa. Mas depois começam a vir medidas estranhas. Começam a vir medidas que começam a responder uma coisa. Qual era o projeto dessas cortes portuguesas? O projeto das cortes portuguesas não era só que o rei voltasse e o país passasse a ser monarquia liberal constitucionalista. O projeto dessas cortes portuguesas, crianças, era recolonizar o Brasil. Era fazer o Brasil voltar à condição anterior a 1808. Fazer o Brasil voltar a ser colônia. Determinam a vinda de tropas para cá, a nomeação de chefe de armas, mandam fechar órgãos, determinam a volta do príncipe regente, nomeiam chefe de armas para as províncias brasileiras, criam novos impostos, numa clara tentativa de fazer voltar o pacto colonial. Logicamente, as elites brasileiras não vão aceitar isso. E vão elas se associar ao Dom Pedro I, meter pressão nele para ele conduzir o rompimento. É até interessante para ele, a família dele manteria 2 países reinando, governando. Nesse processo de rompimento, que vai levar à independência, que resultou, na verdade, de uma aliança entre o Dom Pedro e as elites brasileiras, principalmente as elites rurais, você vai ter, na verdade, uma sequência. A gente começa com o famoso dia 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, em que o Dom Pedro decide, pressionado por essas elites, ficar no Brasil. Solta a famosa frase: se é para o bem de todos e a felicidade gerar a nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ali você começa a ver uma desobediência a essa ordem portuguesa de voltar para Portugal. Em maio vem a lei do cúmplice. Todas as leis, medidas que viessem de Portugal, só seriam colocadas em prática se houvesse o sim do príncipe regente. Em junho ele convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. Já está rompido praticamente. Determina depois, em agosto, que todas as tropas portuguesas que viessem para cá sem autorização dele seriam consideradas inimigas. Aí você vai ter depois, no mês seguinte, o 7 de setembro, lá em São Paulo, quando há recusa em assinar o documento de retornar para Portugal, senão seria buscado à força, teria o Dom Pedro promovido aquele ato que foi transformado na data oficial da nossa independência. Mas, na verdade, o que é essa independência e o que é esse 7 de setembro? Qual é o seu significado?
Nós podemos resumir historicamente o 7 de setembro como um projeto de país. Um projeto de país construído pelas elites brasileiras em consórcio com o Dom Pedro I. Um projeto que visava manter intacta a escravidão, manter intacto o latifúndio, impedir a fragmentação territorial, manter a unidade territorial e manter privilégios. Era esse o projeto de país, o projeto de nação. E toda essa história, ela começou exatamente lá, próximo do Carnaval, quando a corte portuguesa chegou aqui, fazendo barulho, e ali começou toda essa ciranda, essa história, que vai levando até 1822, quando nasce mais um Estado, mais um país politicamente emancipado no continente americano, o nosso Brasil. Fazendo barulho, e ali começou toda essa ciranda, essa história, que vai levando até 1822, quando nasce mais um Estado, mais um país politicamente emancipado no continente americano, o nosso Brasil.